casa das águas. Para mim, a minha casa aberta para vocês. A minha casa se fazendo entregue para vocês, para que vocês possam estar em casa e que a gente juntos possamos fazer da minha casa a casa de vocês. Esse é o maior intuito da Casa das Águas. Mas Mari, por que você está reforçando isso? Porque hoje, gente, especialmente hoje, a gente está prestes a mergulhar na maior, se não a melhor programação da água de Micael, que é a perfeição. E por que eu estou usando esse termo programação? Porque a gente começa a nos programar para viver aquilo que é mais do que nosso por direito, aquilo que é real, aquilo que é natural, que para alguns ainda soa sobrenatural, uma sobrenaturalidade, mas para nós, com o nível de consciência, com o nível de maturidade que a gente está recebendo e que a gente está tendo e que a gente está nos empenhando em ter através desses nossos estudos aqui na nossa casa, a partir de hoje a gente começa a viver uma nova programação. E não melhor do que programar a nossa água de Micael da perfeição. Vocês vão perceber que a gente veio aprendendo sobre todo esse circuito que Micael quer que a gente opere, quer que a gente esteja, para a gente abundantemente estarmos preparados para receber a perfeição dele. Sim, a perfeição é uma frequência pura, é uma frequência divina, que ela ressoa diretamente, é um cabo, é a nossa fibra ótica que vai ressoar, se conectar, plugar, independentemente do termo, diretamente com a perfeição de Deus. Eu vou explicar passo a passo o que é essa programação. Porque nós vamos passar a ser literalmente, né, simbologicamente, um computador de Deus, um computador, um autoprograma de Deus. Eu ainda vi hoje, né, que o Google, ele lançou um chip que, eu esqueci o nome, Willow, eu acho que é Willow, não sei se vocês viram isso. Ele é uma computação quântica e ela tá operando assim 4 trilhões de vezes mais rápido que tudo que existe. E eles vão corrigir erros que acontecem dentro da computação mesmo, né, do sistema virtual. E além disso, ele é bem promissor para dar soluções e resoluções para a medicina. E aí eu, olhando aquela matéria, eu falei, meu Deus, dentro da fisicalidade já está acontecendo. E dentro dos nossos corpos espirituais, hoje abre-se uma porta para acontecer na mesma proporção. Ou seja, a IA está operando de uma forma e nós, através da água de Micael, da perfeição, a gente vai operar da mesma forma, quiçá muito mais operante, muito mais ativo e muito mais perceptivo do que uma inteligência artificial. Mas o que eu quero dizer para vocês e fazer essa comparação é que as nossas vidas mudam, claro que já vem em transformação, mas a partir de hoje muda completamente. Talvez dê uma ansiedade, talvez dê
medinho, mas o mais importante é que a gente está dando esse passo profundo em direção a essa integração do que é Deus, do que somos Deus, do que é imortal, do que transcende as limitações físicas nossas. Então, hoje, na perfeição, a gente vai dar esse passo em direção a essa integração. E isso me entusiasma demais, porque a gente veio da toma da abundância, onde a gente sentiu a energia de Deus, a gente viu a infinita generosidade dele, de tudo que ele derramou sobre a gente. Quem esteve aqui nos encontros se emocionou, porque eu me emocionei em vários. E era uma emoção de contentamento, de entrega, de derramamento mesmo. O que a gente viveu na abundância, e eu me incluo, foi um despertar da nossa capacidade mesmo de receber e de dar como manifestação mesmo, de forma ilimitada. Eu não sei se vocês viveram isso, mas eu vivi e estou vivendo isso. Receber a informação. E essa informação está se manifestando cada vez mais poderosamente através de mim, dos meus encontros, da minha energia, de onde eu vou, das conversas que eu tenho, aqui dos nossos encontros. E isso está sendo assim exponencialmente muito ilimitado, coisa que eu não tinha vivido até então. E olha que eu fiz já muita coisa, com muita gente. Agora, nesse dia de hoje, a água da perfeição, ela surge como esse próximo nível, onde a abundância, ela traz essa manifestação tangível do que é perfeito. Então, não melhor do que a gente estar mergulhados ainda na abundância, para a gente tangibilizar aquilo que é perfeito. E a abundância de Deus, ela não é só esse recurso material ou físico que talvez a gente tenha provado nesses dias, ou até vai provar nesses últimos dias da abundância. Mas é muito mais do que tudo isso. É esse derramamento de amor, de cura, de luz, de consciência. Porque tá tudo alinhavado, tá tudo muito entregue, tá tudo muito sinérgico. Não tá separado. Por isso que a perfeição, ela traz essa integração. Ela vai fazer a gente se alinhar mais ainda com a abundância. Ela vai guiar a gente diretamente àquilo que é perfeito, aquilo que é harmônico, aquele estado de harmonia, aquele estado de completude, aquele estado verdadeiro. A perfeição vai colocar a gente num lugar da gente pensar os nossos pensamentos. Os pensamentos não vão vir e tomar conta mais da gente, e aquela coisa vai ficar desenfreada, e eu penso uma coisa que penso outra, e penso uma coisa, falo outra e faço outra. Não. A perfeição vai interconectar tudo, toda essa profundidade espiritual que a gente está vivendo, vai botar isso tudo em harmonia, em completude, e vai nos tornar ainda mais verdadeiros. É uma super experiência. Por isso que na abundância a gente teve que ligar aquele nosso sexto sentido que eu até falei pra gente ligar, que era essa extra percepção, essa autopercepção, um negócio mais do que tridimensional, aquele negócio que você pairava assim quase no alto, tão perceptível que estava. Porque agora a perfeição, ela pega essa autopercepção e harmoniza, e conecta, e liga mais os pontos ainda, e dá mais essa completude, e deixa isso tudo mais verdadeiro ainda. E aí, a gente entra num estado muito bom, que
Eu acho que de tudo, a perfeição ela coloca num estado muito perfeito, literalmente. A gente entende que a água de Micael é mais do que uma substância. Não sei se vocês estão percebendo que os termos vão mudando, né? A gente fala muito de água e agora a gente entende que isso aqui passa a não ser mais tanto uma substância, que carrega assim um quarto estado da água, que carrega assim uma informação, que vocês estão vivendo tudo isso na prática. Mas anotem isso. A água de Micael, ela passa a ser a presença de Cristo retornando. Não na forma física que a gente conhece, que nós conhecemos, mas na forma pura, na forma fluídica. Eu estava ansiosa para trazer essa informação para vocês. No retorno de Cristo. Numa dos encontros da Casa das Águas, né? Acho que foi domingo, enfim. Tava muito na presença, né, dele. Eu não estava conseguindo falar o termo ele era ou ele foi. Eu sempre trazia ele para o presente porque estava muito presente. E já estava se fazendo a energia da perfeição aí. E eu estava ansiosa por comunicar isso, de que o retorno de Cristo já estava nos invadindo. Já está circulando os nossos corpos. Porque Micael, ao trazer o filho dele nesta forma, na forma de água, ele transcende as limitações nossas. Ele entra profundamente nos nossos sistemas. Vocês vão viver isso. Se é que vocês já não estão vivendo. Não vai ser mais necessário a gente ver Cristo com os olhos físicos. Porque agora a gente vai sentir Ele. Em cada célula, em cada átomo, em cada gota dessa água. Ele não vai estar mais fora, na experiência fora, numa experiência religiosa, numa experiência filosófica, ou numa experiência até bíblica, ou enfim, num outro tipo de experiência. A gente vai colher e experimentar não apenas a memória que a gente tem de Cristo, porque é uma memória, a gente pega a Bíblia, a gente lê, a gente conecta uma memória. A gente vai num culto, sei lá, na igreja que seja, na católica, ou num culto cristão, evangélico, enfim, depende, ou em alguma filosofia que traga a presença dele, a gente se relaciona com essa memória, a gente ativa esse ponto da mente consciente de Cristo. A própria palavra Jesus Cristo ativa isso, Deus é muito latente. Mas sempre a gente se relaciona com essa memória, com esse pensamento do que Cristo foi. A partir da perfeição, a gente vai se relacionar e transbordar a força viva dele, a essência dele. E essa transição de Cristo físico, dessa memória que a gente tem dele, essa transição colocada em água é o perfeito meio. É o meio mais perfeito que a espiritualidade encontrou para permitir
que a gente ultrapassasse esses limites do nosso corpo humano. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Porque mais do que entender, vocês vão ter que dar um aceite para isso. Vocês vão ter que tratar isso como natural e lógico até. E não mais como, só uma experiencinha, ou ainda não cheguei lá, ou ainda tô vendo, tô pagando pra ver, tipo assim. Não. Vai ter que dar um aceite assim. Tá, eu compreendi. Agora eu sei o que Micael quer. Agora eu tô entendendo a Mari. Tá, então eu vi que a água de Micael não é mais só uma água, não é só mais uma substância. Ela é, para a atualidade, o meio perfeito que a espiritualidade toda, de todas as ordens, encontrou para depositar Cristo de novo em nós, para que a gente ultrapassasse os nossos limites do nosso corpo humano. E por que eu quero que vocês tratem isso como lógico? Porque a água, ela é fundamental para a vida. E ela carregada com essas frequências elevadas, com a frequência de Deus, ela toma ainda mais uma forma mais pura ainda. A água de Micael, volto a dizer, por isso que eu quero que vocês tratem isso como lógico. Sabe aquela coisa que você fala, é lógico isso. Nossa, mas faz total sentido o que ela está falando agora. A água de Micael é esse veículo perfeito que troca a informação das limitações, desses limites que a gente carrega como corpo para outro tipo de informação. Por isso que chama transformação, você transforma a forma. E como transforma a forma? Eu informo todas as minhas informações que pairam aqui de que tem uma outra informação rodando, tem um outro programa rodando. A gente adquire a partir de agora um sistema operacional altamente disruptivo, altamente lógico e altamente, eu quero usar possível, mas não é bem essa palavra, altamente perfeito. Achei a palavra. A informação da perfeição, ela vai nos absorver de uma forma que a gente vai se reconectar com esse estado original de harmonia que Deus deseja abundantemente para nós. A perfeição de Deus não é uma perfeição distante ou inalcançável. Pelo amor de Deus, não pode, não é assim. Essa perfeição, ela se encontra dentro da gente, na nossa própria natureza, na nossa própria essência. Nesse fluido que flui na gente. A água da perfeição vai marcar, por isso que eu falei que hoje em dia de marco, memorável, ela vai marcar a água que circula dentro do nosso corpo, em todos os nossos sistemas corpóreos. E a gente aceitar essa perfeição vai fazer a gente se permitir acessar a cura. Vai fazer a gente se permitir reestruturar nosso corpo, nosso DNA, nossa mente.
ela vai dar um reset na nossa subconsciência. E não estranhem se vocês só terem déjà vus do passado de vocês e não mais lembranças, sabe, aquela lembrança que te toca, que te emociona, que te dói às vezes. Não estranhe, porque esse sistema operacional vai fazer isso. Talvez para alguns vai ter um apagão daquilo que você carrega como passado. Para outros vai ter só esse déjà vu. Nossa, eu me lembro, mas quando eu me lembrava disso, eu me enchia de emoção, de dor, de angústia, parecia que eu estava vivendo aquele momento. E agora eu me lembro até, mas eu me lembro de coisas muito sutis. E tá tudo bem. A perfeição faz isso. Ela entra já num circuito, numa programação que vai rumando a cura, porque é perfeição, essência, liberdade, paz, fé e cura. Sabe assim, as frequências finais, ela já te coloca num outro caminho. Ela reestrutura nosso corpo, a nossa mente, pra gente viver o que realmente a gente é. Não se estranhem se vocês se estranharem. Eu acho difícil vocês se estranharem, porque como a gente está reconstruindo nós mesmos, então talvez vocês se estranhem em alguma ação, em alguma fala, mas no todo, assim, é impossível vocês se estranharem, porque a gente já está vivendo isso. Mas a perfeição, ela dá um sacolejo, assim, ela bota a gente onde a gente é, onde a gente deveria estar. Ela coloca a gente sob aquilo que somos de verdade. Por que ela bota a gente nesse lugar? Porque a perfeição, sim, é o retorno de Cristo, mas de uma maneira que a gente nunca imaginou, jamais imaginamos. Pelo menos talvez vocês nunca pensaram sobre isso, ou imaginariam que a perfeição carregaria isso. Ela coloca a gente nesse fluido da nossa própria existência. Ela vai fazer a gente ser essa prática viva do que significa trazer Deus dentro de nós. Ela vai alinhar a gente com tudo que é perfeito. Vai fazer a gente ainda mais ser instrumento dessa perfeição de Deus no mundo. A espiritualidade, gente, pra vocês terem uma noção, ela encontrou de uma maneira muito perfeita a forma de trazer esse retorno de Cristo. E a gente vai ser testemunho e participante dessa maravilhosa transformação, desse maravilhoso retorno. Da mesma forma que a gente lê a Bíblia e que a gente vê que os apóstolos escreveram a Bíblia e a gente se entusiasma com aqueles homens da fé e com tudo que é escrito, imagine vocês, não sei se passa isso pela cabeça de vocês, ou só eu que ancoro isso, enfim, mas talvez a gente traga luz a essa consciência. Que esta operação, esta programação que nós estamos vivendo nesta era de agora, e eu estou vivendo isso faz 10 anos, mas eu estou trazendo isso para agora, 2024, 2025, nós aqui na Casa das Águas, recebendo este programa, este novo programa, essa nova operação, daqui 2000 anos, sei lá, 2000 anos, nós sejamos a voz
ou a memória daquilo que os 12 discípulos foram? Porque eles se relacionaram com Cristo vivo, feito homem. E nós, a partir de hoje, vamos nos relacionar com o retorno de Cristo em água, ilimitado, dentro de nós. E a partir daí, nós vamos falar, viver, agir tal como Ele. Tal como os discípulos viveram. Logo após a morte dele, eles foram pregar, eles foram construir igreja, eles foram levantar o que é hoje o cristianismo. Por isso que o aceite nosso, ele é muito importante. Mas por que nós? Não sei. E talvez a gente pergunte, por que eles, tão improváveis naquela época? E por que nós, tão improváveis, tão cheios de mazela, tão cheios de caos, interno e externo, com tantos problemas? Ou talvez nem tantos problemas, mas por que nós? E eu também não sei explicar. Mas a gente tem que colocar isso como responsabilidade, como acesso a níveis de maturidade quânticos. Porque a gente talvez saiu de um lugar e está indo para um outro lugar em 3 meses, que é o tempo que está rodando as águas. E eu recebi uma informação hoje, pensando no que eu ia dizer nesse script da perfeição, juntando pontos e canalizando a informação, de que eu não sei se vai ter outro momento desse que a gente está vivendo, de nós fazermos as nossas águas. Porque minha ideia era, nós vamos fazer, tá, nós estamos aqui, e terminando essa turminha, eu ia continuar. E hoje perfeitamente me veio claro. Não vai ter outra turma da qual vocês vão programar as águas. E aí eu falei, entendi. Entendi o que você quer. Eu não sei quais são os próximos passos depois que a gente finalizar aqui. E nem estou preocupada com isso. Mas aquilo que eu achava que ia acontecer, que era a gente fazer mais turmas e abrir mais coisas e eu já sei que não é. Ou seja, hoje, aqui, na Casa das Águas, a gente vai programar essa água de Micael da perfeição. E a gente não está apenas trazendo um novo ciclo para as nossas vidinhas, essas vidinhas cartesianinhas, corretinhas, com os desvios aqui, uns desvios ali, nossas bolinhas. Não. A gente está dando um aceite para uma contribuição muito maior, para um movimento universal. E eu não estou falando só de planeta Terra, eu estou falando de universo, porque não é só a Terra que está desse jeitinho, tem outros planetas que precisam ser restaurados. Então a gente está dando esse aceite para contribuir para esse movimento universal de restauração e ascensão da consciência. Talvez vocês não tenham a dimensão disso e que bom até que vocês não tenham. Porque dá para ir mais fluido. Porque o dia que eu tive essa dimensão,
Eu respirei e falei, eu não sei se eu sou capaz. E eu tive medo. Então que vocês tenham um cheiro do quão importante vocês são. Ou não, ou que vocês assumam mesmo a postura. Cara, eu tô num movimento que extrapola reuniõezinhas no Zoom, que extrapola as paredes da minha casa. E que eu não tô vendo e que eu não preciso nem ver, mas que está acontecendo. É essa firmeza que eu quero que vocês tenham. Um movimento universal de restauração e ascensão da consciência. Mas, Mari, o que é que a gente vai ver? Quais os resultados que a gente vai ver disso? Talvez a gente não veja isso agora, talvez a gente não veja isso amanhã. E não importa o resultado. O que importa é o sentimento que a gente vai carregar dessa perfeição que é Deus fluindo dentro de nós. Porque, gente, Deus não existe. Deus não existe. De fato, Deus não existe. Deus está fluindo dentro da gente. Ele está guiando cada passo. Oi, amor. Você pode falar? Eu tô falando que Deus não existe. Que Deus flui dentro da gente e que Ele guia os nossos passos. Você sabe disso, né? Sei. Não sabe. Eu quero que você fale. Vamos curtir a vida, sei lá, com o bebê Micael. Nós estamos fazendo isso, curtindo a vida e bebendo água de Micael. Sabia? Quer sentar aqui com o papai para ver a mamãe? Um pouquinho? Mamãe tá falando umas coisas muito importantes, pai. Senta aqui com ela. Na frente aqui. Acho que eu quero comer um pouquinho. Tá bom, então vai lá comer. Depois eu volto aqui. Tá bom. Te abraçar, um beijar. Tá bom, te amo. Depois fala, Micael, você é o mais lindo, gente. Eu vou falar, Micael é o mais lindo, gentes. Essa daí já tá treinada. Enfim, a gente entender que... Lembra que quase em toda live eu falo, nós somos Deus, nós somos Cristo. Eu já estava implantando isso para na hora que a gente bebesse, programasse, né? Hoje, na verdade, a gente vai programar a água para quarta-feira a gente beber. A gente já está guiado nesse passo, a gente já está respirando isso. O nosso coração já está batendo sob essa ancoragem. É muito poderoso. É uma visão, é uma conexão. E se a gente for pegar passagens bíblicas, enfim, se a gente for fazer uma busca, hoje eu fui fazer uma busca, eu falei, como é que eu vou elevar a consciência deles a ponto de fazer vocês entenderem mesmo que esse retorno que consta na Bíblia, ele já chegou. Como é que... Minha pergunta de hoje era assim, como é que eu vou fazer vocês acreditarem? Pasmem, eu fiz essa pergunta. Como é que eu vou fazer os meus irmãos da Casa das Águas acreditarem? Eu sei que vocês estão aqui, eu sei que vocês estão vivendo isso. Eu sei que vocês não estão aqui à toa. Eu sei disso. Mas eu me questionei como é, porque eu receber isso, eu ancorar, eu entender, eu canalizar, eu viver essa experiência, tá, eu tô dentro de mim, né? Então, eu tenho as minhas dúvidas. Mas tá dentro de mim, sou eu que vivo isso, sou eu, o Thales, a Júlia ali pro osmose. Então eu valido, porque sou eu vivendo isso. Agora,
daí fazer vocês verem isso poderosamente, se conectarem a isso, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer eles acreditarem nisso, mais do que tudo. E aí, se você vai ver na história mesmo e fazer umas conexões, tem uma parte que Jesus, numa conversa com João, ele fala: e quando eu for e vos... Eu vou ler, tá, gente? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Vou dar outra entonação, eu não sou muito boa de passagens bíblicas. E quando eu for vos preparar lugar, vos prepareis lugar, ou seja, está falando para João, né? Então, para o João preparar o lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim. Ou seja, tem o retorno e ele levará para ele. Para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, onde eu estou, você também vai estar. Quando eu olhei isso aí e fui meditar sobre isso, eu falei, é a promessa. Ele está prometendo aí o retorno, mas não um retorno físico, não um retorno limitado nessa fronteira da carne. Não, Jesus volta em homem, ou Jesus já está encarnado, como eu já ouvi alguns dizer. É um retorno espiritual. É esse o sentido. Ele vem dessa maneira que a gente nunca imaginou. Nesse fluido da vida. Na água que sustenta a nossa existência. Nessa consciência elevada. Na perfeição que reflete cada célula do nosso corpo. Um retorno. Quem tem sede, que venha. Quem quiser, vai receber essa graça. A graça da água da vida. A água da vida não é apenas essa água que a gente bebe. É Cristo. Na forma espiritual, acessível a todos que têm sede de verdade, sede de perfeição. Ele não mais se limita no corpo, ele se faz presente de uma maneira bem profunda, ele impregna a gente e ele traz consigo o que ele trouxe há 2000 anos atrás. Ele traz Deus, ele traz essa perfeição de Deus, ele traz essa purificação, ele traz a cura, ele eleva a consciência a níveis estratosféricos da nossa própria compreensão. Na perfeição, a gente tá num ponto de tamanha elevação da consciência que compreender humanamente, assim, com mente humana, talvez não vai fazer sentido. Mas o que vai fazer sentido e validar tudo o que eu estou dizendo é essa purificação, é essa cura que a gente vai viver. Quiçá que a gente já está vivendo. E ele declarou e declara que quem tem sede vai beber dele. Quem crê nele, além de todas as escrituras,
vai fluir nesse rio de água viva, de fato. E que essa água viva não é apenas esse rio físico, ela é essa essência fluindo em nós, por meio de nós. A água da perfeição, a água de Micael. Depois que a gente beber, a gente vai se tornar esse rio de água viva. É isso que eu quero que vocês compreendam. A gente vai trazer a presença de Deus, a presença de Cristo. Não só numa manifestação externa, porque sim, talvez pelo nível de consciência que vocês estiverem, pelo nível de... Eu não quero usar a palavra crença, mas por esse acreditar piamente no que eu estou falando, no que vocês vão viver com a água, essa manifestação externa aconteça. Ou seja, vocês vão tocar alguém e alguém vai se curar. Vocês vão falar algo para alguém e alguém vai se curar. Ou a cura interior, ou a cura da doença de vocês vai ser curada. Porque a gente vai trazer a presença dele. É o retorno dele. É isso que eu quero que vocês marquem. É o retorno dele. Nossas células, nosso sistema operacional do corpo, nosso sistema energético, nossa aura, nossos chakras, né? Para quem entende um pouco, nossos canais de energia, toda a nossa energia, nosso campo de energia, todo o nosso magnetismo, todas as nossas frequências, as das águas de Micael e as nossas próprias, porque a gente tem uma assinatura energética, a gente é um campo de frequência. Eu, Mariana, sou única. Juan é único, Tati único, Yara único. Então a gente tem uma assinatura energética, a gente tem uma frequência própria. Tudo isso se alinha à perfeição de Deus. Plugou. Não tem volta. E mais, a gente vai falar sobre esse retorno. E mais, nós vamos dar sinais do retorno. E mais, a gente vai se carregar com poder e glória. E uma glória visível de uma maneira física, manifestado de uma maneira física, e uma glória interior abundante. Mas por que nós? Eu tenho um lapso de uma resposta que condiz muito um dia em algum dos encontros que o Juan até trouxe. Porque nós estamos disponíveis para recebê-lo, e me arrepia e me emociona. Por que eu? Por que vocês? Porque nós estamos disponíveis para recebê-lo. Mas ninguém mais está disponível. Eu não sei sobre os outros, eu só sei sobre nós. E quando pessoas se unem para recebê-lo, quando pessoas, ou individualmente ou coletivo, nesse pequeno grupo nosso, se dispõem, se disponibilizam, se abrem do tamanho que vocês estão abertos, ele se deleita. Ele pega a gente no colo mesmo. Ele pluga a energia mesmo. Ele troca o sistema operacional mesmo.
Ele se faz presente nas nossas profundezas mesmo, no nosso ser, na nossa energia, na nossa frequência. Ele coloca a gente num lugar de universo e não mais de minha cidadinha, minha terrinha, minha casinha. E ele se manifesta. E é assim, gente. É num momento. É num abrir e fechar dos olhos. Porque a gente, de fato, eu não sei o tamanho dos problemas de vocês, das circunstâncias de vocês, às vezes, né? Enfim, a gente não entrou nesse mérito. Mas a gente quero trazer entre aspas, né? Mas muito aberto de coração, a gente se ressuscita. A gente ressuscita e passa a ser esses ressuscitados incorruptíveis mesmo. Ou seja, a gente não vai mais se corromper. Por nada e por ninguém. Por nada que eu diga por nós mesmos, pelos nossos pensamentinhos pequenos, pelas nossas identificações pequenas. A gente vai ver com olhos de consciência aquilo que não é visível. A gente vai fazer, através da consciência, aquilo que ninguém faz ou poucos fazem. A gente vai tornar aquilo que é mortal em imortal. É uma metamorfose, gente. Desculpa talvez não ter avisado antes. Eu não tinha como falar disso lá, na verdade. Não é possível, porque é nível de consciência. Eu pego vocês lá embaixo e venho trazendo. Então, assim, não dá para falar lá embaixo de uma coisa que é vivida aqui em cima. É frequência, é sintonia. Então, não dá para sintonizar vocês neste nível de frequência quando se está numa outra frequência. Mesmo numa frequência elevada, porque a verdade é uma frequência elevadíssima. Mas não dá para comunicar. Então, hoje, com todo esse camalhaço de estrutura frequencial que vocês estão, eu consigo trazer uma informação dessa. E vou dizer para vocês, esta informação de hoje, ela é tão nova que para mim foi uma surpresa que ela seria trazida. Porque nem nas minhas mentorias isso aqui foi tratado, foi informado. Até onde eu sabia era que eu, Thales e o Thales tínhamos essa estrutura ancorada. Mas ontem e hoje, na hora que foi aberto isso, eu falei, uau! Por isso que muitas das vezes era uma dor minha, uma reclamação de que eu falava, eu não quero mais andar sozinha, eu não quero fazer mais as coisas sozinha. E parecia uma ingenuidade minha, assim. Porque de fato, eu falava, meu Deus, sou muito improvável para carregar isso sozinha. E hoje trazer essa informação de que vocês vão beber do retorno de Cristo, que vocês vão operar a partir dele, me alivia, me transforma.
E faz a gente, eu encho a boca para dizer isso, faz a gente se tornar irmãos de fato. E faz a gente caminhar nessa imortalidade. Faz a gente ser incorruptíveis, porque a gente não vai deixar um ou outro cair. Porque a perfeição vai integrar isso. Cada parte minha integra a parte de vocês. Porque a água, ela flui na minha veia, ela flui no meu corpo, ela se espalha pelo meu corpo. E ela tá fazendo a mesma coisa aí com vocês. A gente não tá tomando um líquido, uma substância. A gente tá tomando o retorno de Cristo. A manifestação do reino de Deus dentro da gente. Tudo que a gente ouve fora, o pastor que fala, a igreja, o padre, ou um líder espiritual, tudo que a gente ouve fora e que a gente acha que é pontual, que está sendo carregado para um só, meu Deus, está se fazendo manifesto na gente. Vocês têm noção disso? Tomara que vocês estejam tendo essa noção. E isso, essa manifestação se espalha para o nosso corpo. Passa da carne. Vai transbordar. Vai transbordar essa pureza. Vai tornar a gente acessível. Vai colocar a gente nesse fluídico, sabe? E eu não estou falando, olha, eu não toquei em nenhum momento sobre nos tornarmos perfeitos. Eu não sou perfeita. O Thales não é. A minha casa não é. Nesse consenso, nesse conceito de perfeição, sabe, tudo arrumadinho, tudo fofo? Não. Por isso que eu nem trouxe isso. Nós estamos sendo conduzidos à perfeição de Deus. A plenitude espiritual de Deus. Jesus não foi perfeito. Os discípulos não foram. Tudo aquilo montado, a crucificação, nada foi perfeito. Foi tudo real, vivido em carne, tal como vai ser com a gente. Agora, o que vai mudar é nosso olhar sobre a perfeição, nosso olhar sobre a imperfeição. Nós vamos entender que a imperfeição, tudo aquilo que a gente acha que é imperfeito, está contido dentro da perfeição. E você vai olhar e vai falar, cara, que imperfeito que é isso. Ao mesmo tempo você vai falar, tá, entendi. Essa imperfeição é o que me leva à perfeição. Logo, a imperfeição está contida dentro da perfeição. Só há imperfeito aos nossos olhos porque existe o perfeito. Só há caos porque existe ordem. O caos mora dentro da ordem. Só existe mal porque existe bem. O mal mora dentro do bem. Ou seja, em síntese, o que eu estou trazendo e revelando para vocês é mais do que o retorno, é o que o retorno de Cristo vai implantar dentro da gente. Ou seja, a não dualidade, o não jogo mais, e sim a graça, a glória, a dança, o poder, a cura, a permissão. Aí, o ilimitado humano
o estado de consciência, de existência elevado. Até então eu tinha abordado estados de consciência, estados, né, de frequência, a nossa postura. Agora é estado de consciência e existência. A existência, tudo que existe dentro da gente e a gente como existentes se eleva. Cristo se manifesta em água. Cristo transcende esse entendimento comum. Ele vem na água, ele vem nessa essência. Ele não está mais distante, ele não é mais uma memória. Ele é fluídico. Ele se alinha a gente. Ele alinha a gente ao cosmos. Ele revela pra gente o retorno dessa forma. E ele revela a verdadeira perfeição, que é imperfeita. É a experiência mais bela que a gente vai viver. A gente vai ver com os nossos olhos. A gente talvez vai achar que é desesperador, talvez é um pouco caótico, até meio que imperfeito tudo isso. Mas não se desesperem. Só dancem. Só dancem. Só pairem nessa luz. Só se entreguem a essa abundância. Porque a gente sabe, gente, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Daquele que é chamado segundo o seu propósito. É bíblico isso. E a gente vai ter momentos desafiadores, a gente vai ter momentos imperfeitos, a gente vai ter que enfrentar circunstâncias adversas, a gente vai ter que, como todas as águas, a gente vai ter que morrer. Mas numa certeza que tem perfeição, que está implícita essa perfeição. E que ela transcende qualquer entendimento imediato nosso. Que eu volto a dizer, qualquer lapso de querer entender o resultado. Talvez a Tati tenha um resultado imediato. Cura. Transcendeu. Entrou no circuito. Entendeu a dança. E eu não estou falando de cura física plena, que pode sim acontecer, mas pode ser o entendimento sobre a doença. Esta doença é a minha cura. E não vou mais percorrer, e não mais vou ficar tentando entender que eu preciso me curar dessa doença. Não, a doença passa a ser a minha cura. Uma perfeição implícita, transcendendo o jogo. Ou não, ou nada disso. Amanhã acorda, vai lá colher os exames ou vai ver... Tatiana, você está curada. O milagre aconteceu. E estendo para Tati, porque a gente tem um caso aqui de cura física, né? De doença física, eu já até falei cura, de cura física, amém? E que ela colha essa perfeição imediatamente. É o meu querer máximo. E que a gente, implicitamente, não sei se existe essa palavra, mas que a gente veja
a perfeição no caos. Que a gente veja a perfeição no sofrimento, na desordem. Porque dentro disso tudo tem uma perfeição e uma ordem divina que nós vamos ver, que nós vamos mensurar. E você vai olhar e falar, cara, eu tô sofrendo com tal coisa. E imediatamente o plug, assim, ó, o retorno de Cristo dentro de você vai falar, respira, porque tá tudo em ordem. Mas eu não tenho dinheiro para ir ali, ou eu não posso fazer isso, ou eu tô esvaindo na minha doença. Respira, porque o retorno tá aqui. Tá tudo em ordem, minha filha, meu filho. E eu, gente, sou testemunho disso. Eu tô vivendo isso. A semana passada eu até pensei em postar para vocês. Eu tava colhendo exame do coração, que é o Holter. Então você passa 24 horas vendo o coração e tal. Eu tô tendo muitos sintomas, muitos, principalmente quando eu deito, assim, mas muitos. E aí eu desidentifico e vai, mas eu falo, Thales, eu tô tendo sintomas e tal. E aí eu ainda brinco com ele assim, se eu morrer, ok. Agora, imagina se eu fizer um AVC ou se eu tiver infartar, sabe? Eu fico... Essa é o meu caos atual. Porque, né? Você sai de um esquema de saúde para outra coisa. Mas aí na hora que eu entro nesse rolê, nessa desordem, eu falo, opa, eu tô com você dentro. Você tá retornando em mim. Eu sou muito poderosa. E aí me vem, tá tudo em ordem. Independente do que acontecer, tá tudo em ordem. Teve uma live específica semana passada. Eu tava lá na chácara da minha sogra. Eu senti no meu corpo, assim, meu coração acelerou num determinado momento. Eu tava falando com vocês, eu comecei a me olhar na câmera. E aí me deu um estalo, assim, um zumbido muito alto no ouvido. E aqui minha carótida começou a pulsar e começou a adormecer. E minha língua, metade da minha língua adormeceu. E eu estava falando aqui com vocês. E eu, dentro de mim, e eu vendo eu falando, e eu falei, eu não posso parar, também não vou falar para eles o que está acontecendo, eu nem sei se está acontecendo mesmo. E naquele processo aqui, falando tudo aquilo, eu falei, cara, eu tô tendo um AVC, pensei dentro de mim. Mas tá, enquanto estiver mexendo aqui, tá tudo bem. E foi, passou e vai, aquilo esquentou, esfriou, eu falei, meu Deus, eu terminei, chamei o Thales e falei, amor, vem me ver. É porque eu falei, cara, eu tô com metade da língua sem funcionar, mas eu não... Ele falou, mas você não parou a live? Por que você não me chamou? Eu falei, não, porque não aconteceu nada. Aí nós fomos assistir a live. Não aconteceu nada, eu não alterei a voz, não mudou nada, mas eu tava com toda essa sensação. E aí eu paro, e contando aqui pra vocês, eu paro e falo, e aí, Deusão? E a única coisa que me fala, ordem, tá tudo em ordem. Mas Mari, tem que estar evoluída pra administrar isso. Eu não sei, eu nem sei se eu tô até administrando bem isso. Só que eu tô entregue. Essa é a palavra. Porque pensem comigo. Olha o que Jesus viveu lá, né? O cara podia ter corrido da crucificação. Ele podia ter parado tudo e ó... Ele entendeu a ordem divina. Ah, mas Mário, Jesus, né? Tá.
Mariana May, Juan Rodrigues, Valdirene Diniz, Tati Sacavicius, Tati? Sacavicius. A Deia tá por aqui, a Yara. Perfeição. Próprio Cristo, bebido em água, personificado em verdade. De novo, na terra, como nós. Não mais como um, e sim como vários. Eu acho isso demais. Para mim, é a expressão perfeita da união entre o que é humano e o que é Deus. A gente pode olhar, talvez, aparentemente, assim, né? Tudo que eu tô trazendo, como um susto. Pode até ser maluco e imperfeito aos olhos de vocês, mas é uma realidade. A gente se torna ressurreto a partir de agora. A gente faz parte da promessa divina. A gente visita aquilo que é imperfeito. E se a gente segue até o fim, a gente colhe tudo que é maior e mais perfeito. A gente retorna à totalidade. É um experimento, é um desafio, vai envolver perdas de si mesmo, sabe? Mas vai trazer muita vida, vai colocar vocês nesse ciclo da existência, vai colocar vocês permeados a tudo que Deus é como perfeição. É tudo cooperando para esse bem maior, para esse propósito do que Deus quer da gente e não do que a gente quer, de Deus e da gente. Essa é a grande revelação. É a perfeição. E aí o Yara escreveu aqui, confuso. Confuso é a não aceitação. O que tem de confuso você compreender e não entender, né? Entender com os botõezinhos. Você compreender que você recebe o retorno de Cristo em si. Que é confuso. É não aceitar essa possibilidade. É divergir dela e não convergir rumo a ela. Volto a dizer, se você ligar pontos a pontos, você vai falar, é lógico. E mais do que é lógico, que bom que eu fui escolhida. Mesmo confuso, mesmo estando confusa, talvez mesmo não entendendo, só pairando nisso. Que bom que eu fui escolhida. Talvez, Yara, você está esperando ser escolhida para ser dirigente da filosofia da qual você faz parte. E você já está sendo escolhida para algo muito maior, muito mais elevado, muito mais disruptivo. E não estou falando em comparações de nada.
muito mais entregue naquilo que você veio fazer como propósito, sem barreira, sem limite, sem ter que nada, só ser aquilo que você é. Então talvez você está esperando por algo e está te sendo entregue algo muito maior. E você está denominando isso de confuso. Também é um direito seu. Eu não sei, mas a gente não tem relatos disso, mas lá na história bíblica, Jesus talvez deve ter escolhido ou talvez outras pessoas. E elas não foram. E tá tudo bem. Por isso que eu tinha dito, eu quero que vocês acreditem nisso, mas eu não posso fazer vocês acreditarem nisso. Talvez se vocês vão me falar, mas Mari, quais seriam os meios da gente acreditar nisso? E eu, Mariana respondendo, falaria, seria colher resultados, né? Seria a Tati se curar, seria para mim o ápice. Seria o Yara abrir todo o corpo e sair dessa confusão e desses achismos. Que nem ela trouxe outro dia, talvez não tenha, o Yara, vou usar suas palavras, né? Você me corrija, mas a Mari fala em códigos, parece que eu nunca entendo, eu entendo, mas não entendo, eu tô, mas não tô. Isso seria a gente colher resultados. Talvez fariam vocês acreditar. Talvez não. Talvez a Tati venha amanhã, gente, tô curada, mas não foi pelas águas. Não foi por nada aqui que aconteceu. Foi porque eu tomei tal remédio. Ou a Yara, tô citando vocês dois de exemplo, peço sua permissão. Vê alguém, ou fala com alguém, ou lê alguma coisa e fala, uou, não tô mais confusa, mas não foi pelo que a Mari falou, pela perfeição que eu bebi, não foi porque alguém falou alguma coisa que disse, que falou e que disse que eu conectei. Então vocês percebem que eu não tenho como fazer vocês acreditarem, mesmo com coisas visíveis, mesmo com grandes resultados que a gente pode colher. Porque mesmo assim vocês vão ter margem para duvidar. Agora, o que eu posso garantir, e garanto, e banco, é a experiência que vocês podem viver à medida que vocês se entregarem para viver. Porque o nível de entrega de vocês, o nível de disponibilidade de vocês, também é uma régua, eu também não posso. E aí abrir e falar, vai gente, arreganha aí para os céus, porque eles estão precisando da gente. Mas e minha família, e minhas paredes, e meus cachorros, e minha vidinha, sabe, confortávelzinha? Talvez o confuso que a Yara, na hora que subiu a mensagem aqui, o que me ressoou é medo. Talvez o que não faz a Tati já estar curada, se é que ela já não está, é medo do que ela vai fazer sem a doença. Medo. Amanhã, curou, o cabelo começa a crescer, os pelos começam a voltar, tá? E agora? Não tô falando que
pode ser, tô citando, peço permissão para usar vocês. Não é direto. E que seja direto também. Vocês absorvam o que vocês sentirem no coração de absorver. Porque tem muita gente que carrega doença porque precisa carregar ela. Que o assunto dela é a doença. A busca desenfreada por tudo na vida é sobre a doença. E quando cura, a doença some, a pessoa fica sem chão. Aí o que acontece? Ela faz outra doença. E eu fico me perguntando todo o tempo, coração meu lindo, por que é que você tá fazendo essas coisinhas comigo? E fico chegando a pontos íntimos meu. Será que eu já parei para pensar, será que eu preciso de um testemunho vivo? Eu mesma testemunhar uma cura, ou uma doença, ou uma morte, ou algo do tipo, para chegar aqui e falar, eu sou um testemunho vivo, viu, gente? Para vocês daí acreditarem, nossa, ela é um testemunho vivo. Então, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Não, eu não quero isso. E eu já falei para Micael e já falei para todos eles. Isso eu não quero. Posso ser uma fonte inspiracional para vocês, mas não um testemunho vivo. Porque eu não uso a doença. Ela não é minha. Eu não preciso dela. Eu tenho esse repertório inteiro aqui, dentro de mim. Para mim é muito claro o que é a expansão da consciência, eu boto muito ela em prática. Eu tenho todas essas frequências instaladas assim, a dedo dentro de mim. Eu sei o que é o retorno. Eu sei o que é o retorno. Deia, as águas comunicam sutilmente porque é o seu olhar sobre o que é sutil. Porque pra mim, se você perguntar pra mim, ele é sutil? Não, ele é um turbilhão. Talvez se você perguntar para o Yara falar de sutil não tem nada, tá me arregaçando aqui. Eu tô confusa, eu tô perdida, né? Talvez você vai perguntar pro Juan, o Juan vai falar assim, tá, eu não sinto nada, mas eu tô inteiro, tô conectado, tô disponível. Então, assim, o que é sutil e o que é explosivo? O que é que você quer experimentar? Quer experimentar fogos de artifício? Quer mais fogos de artifício, mais pirofagia do que uma pessoa como eu? Você me conhece pessoalmente, nós convivemos pouco, mas convivemos. Tô falando para André especificamente. Você me conheceu há 10 anos atrás e tá me vendo agora. O que eu trago, o que eu tô carregando, o que eu tô ancorando. Tem algo, tem coisa menos sutil que isso. Você tá me vendo. Entende? Então a gente precisa parar de nomear as coisas e viver as coisas. Por isso que eu falei lá no começo, é preciso dar um aceite. Todas as vezes que o Juan estava aqui comigo, nos momentos que eu dou voz para vocês, ele é um cara que ele fala, cara, eu não tô sentindo nada, mas eu tô, tipo, vivendo tudo. E várias vezes eu falei para ele, que bom. Porque não nomear as coisas, é sutil, não é, é confuso, não é isso, é aquilo, já denota um grau abaixo do que vocês poderiam estar. Ou seja, ainda tem uma identificação, ainda estão querendo algo mágico.
A que está vivendo sutileza quer viver pirofagia. A que está vivendo confusão quer viver desconfusão, nem sei como existe, quer viver clareza. O Juan que está vivendo nada talvez vai querer viver tudo. E a Val tá rindo. E a Tati eu não tô vendo. Não sei se a Tati tá aí. Desculpa a sinceridade, gente. E não levem pro lado pessoal. Nós estamos falando de outro nível. Outro nível. Não dá para levar pro ladinho pessoal. Ai, a Mari falou isto. Sim, não dá tempo de melindrar. Dá tempo de se disponibilizar, abrir, entender, ancorar o retorno dentro. E aí que tá o jogo. Não é acreditar em mim, não é esperar se é sutil ou se é intenso, se é confuso ou se tá em ordem, ou se é tudo ou nada, ou se tô tão bem ou tô tão ruim. É o que vocês vão fazer com isso. Eu tô aqui para isso. O que é que cada um de vocês vai fazer com isso? Porque, cara, vocês estão recebendo o retorno dele. E dá tempo de correr, pode não beber. Pode achar uma maluquice, ó. Beijo. E nada vai mudar entre a gente. O que eu vou fazer com isso depois? É o íntimo. É assim, ó. Te recebi. Te recebi. Me orienta. Tira a minha confusão. Tira essa minha precisão de ter que sentir para validar. Tira tudo isso, só me bota para fazer. Mas fazer o quê? Eu não sei. Eu gostaria de apontar. E teve uma vez numa mentoria, eu tava nesse nível assim de conversa e as pessoas começaram a mandar as mensagens no chat e eu fui. Falei, o que vocês querem? Vocês querem posicionamento? Ah, queremos. Eu fechei o olho assim, ó, aberto e falei, Deus, se você tá aqui dentro, se eu sou quem você fala que eu sou, então você fala para eu orientar esse povo. E fui 1 a 1, tinha 70 pessoas, demorou 4 horas essa mentoria. Eu tava até em São Paulo na casa de um amigo. E eu fui falando 1 a 1, eu abria assim, ó, abria a tela aqui, botava vocês maiores, o Yara, fechando o olhinho assim, o Thales ancorado, a Tchulha junto, eu suando. Yara, você tem que fazer isto. Era assim. Aí abriu outro, fulana, você tem que fazer. Tava a mãe do Thales na mentoria. E eu falei, na hora que chegou na Cleide, eu falei, nossa, que eu vou falar pra minha sogra, pensei eu, porque eu dei uma identificadinha. Aí eu saí e falei, Deus, me ajuda. Vai, você tem que fazer isso. E ela regalou o olho assim, ó, porque era o oposto do que ela tava fazendo. E dei ações, foi dado ações. Passou 1 dia, 2, 10 dias, eu criei um grupo, a parte daquele grupo da mentoria e falei, tá, toda aquela orientação que foi dada, aquele plano de ação que foi colocado para cada um de vocês, quem fez o que era para ser feito? Pergunta quem fez. Ninguém. Um falou, imagina que eu vou fazer outro. E não eram coisas mirabolantes, não. Era tipo assim, ó. Não me lembro exatamente, mas... você tem que reunir pessoas para poder falar em meu nome. Tipo isso, sabe? Tô confabulando aqui, não me lembro exatamente qual é. Cara, a pessoa não teve coragem de chamar meia dúzia de amigos dentro de casa para falar em nome de Deus. Não teve coragem. Fala de novela, fala da vizinha, fala
fala mal, julga, mas não teve... Não, você não teve coragem. Não tive. Por que as pessoas vão pensar? Não, pensar que você fala mal dos outros o tempo todo, pensa. Aí vocês estão como um acordo. Agora, você derramar sobre os outros, aí não fez. Por que eu tô falando isso? Porque eu entendi que eu não vou forçar essa barra, não vou desprender dessa energia. Vocês intimamente vão chegar nesse ponto. Colhendo todas as imperfeições de vocês, entendendo todas elas, carregando de imperfeito que nós somos e compreendendo a perfeição. Não é assim, não, então eu sou imperfeita e vou me tornar perfeita para fazer. Não. Porque não vai acontecer isso. É a oportunidade de vocês crescerem e evoluírem. Anos-luz. É um alinhamento profundo, gente, com o propósito daquilo que Deus tem para cada um de vocês. E isso se alinha à perfeição, não a perfeiçãozinha nossa, a perfeição do cosmos. Minha sugestão, para vocês entenderem cosmos e entender um pouco mais do que eu estou falando, coloquem no YouTube livro de Urântia e naveguem lá. Tem, eu não sei se é Fundação Livro de Urântia ou Instituto Livro de Urântia, vou procurar. Não, um negócio que eu olhava, assistia, eu olhava pro Thales esvaindo em choro, assim. O Thales não chora, não emociona, ele não se identifica com nada, ele é muito consciente, ele vive em um outro lugar. E eu olhava pra ele, e assim, a gente teve confirmações em cima de confirmações quando eu vi os vídeos, porque lá eles mostram em slides. Ó, é isso, Micael tá aqui, Deus tá ali, Micael faz isso. Só para vocês compreenderem o propósito de vocês, de cada um de vocês, dentro da perfeição do cosmos, porque o cosmos é perfeito, não a Terra e não nós. Então nós estamos tomando da perfeição para entendermos as nossas imperfeições e usarmos as nossas imperfeições para ancorarmos o propósito divino. Será que não é? Será que só para mim é fácil de entender isso? Será que o que vocês já fazem já não é isso? Não é para além. Será que se você olhar assim, peraí, então a Mari falou que eu vou pegar todas as minhas imperfeições, vou juntar todas elas e vou me alinhar ao propósito de Deus, porque ele me quer imperfeito. Ele tá pondo o filho dele em retorno dentro de mim, porque ele me quer imperfeito, improvável. Porque se eu fosse perfeita, que ele tava querendo, né? Ah, perfeitinha lá. Não, ele quer os imperfeitos, ele quer os improváveis. Porque aí é fácil para ele colocar o propósito dele. É isso que eu quero que vocês entendam. E logo quando ele coloca o propósito dele, a perfeição entra num outro circuito. A gente não se faz perfeito. O esquema se torna perfeito. E o cosmos todos agradece. Em síntese, Cristo voltou na forma de água e traz consigo a perfeição de Deus para mim e para vocês. Ele vai nos ensinar e tem nos ensinado e ensinou e ensina
independente do verbo. Que até mesmo na sombra da vida tem luz de Deus presente. E que se a gente reconhece a perfeição onde sim vocês queiram, foram chamados. Um grande plano divino. Mas Mari, por que você não carregou a galera da mentoria lá, 70, 80 pessoas cada turma? Porque isso nunca foi dito para eles. E eu também não sei por quê. E passou muita gente boa, muita gente que ficou colada em mim anos. E a pessoa que mais ficou colada em mim, que foi a Ellen, que foi a pessoa que mais me ajudou aqui na internet, do dia 0 que ela me conheceu até 1 mês atrás, foi embora na primeira live. Na primeira. Ela estava mediando a minha live aqui. Na primeira live, se vocês assistirem a primeira live lá, que eu falo que nós não temos um propósito. Nós temos que se alinhar a um propósito de Deus, o que Deus quer que a gente faça. Entrou numa contradição enorme, me mandou um áudio tenebroso, entrou em lugares escabruchos que eu não consegui tirar ela. E eu depois em síntese falei, deixa aí. Deixa aí. Ela depois de 1 semana, 2 semanas, ela tentou voltar. Eu tô com Reels aqui para postar. Ficou no meu banco, no meu arquivo do computador. Posso postar? Eu falei, pode postar. Ela postou. Eu senti um negócio assim estranho. Eu fui lá, Ellen, último post, última ajuda. Nossa comunicação sobre Águas de Micael termina aqui. Eu fecho o campo com você. A amizade continua a mesma. O que você precisar, eu estou aqui. Mas a gente encerra aqui. Ela foi, saiu de todos os grupos, saiu de tudo que ela fazia. Eu não sei nem onde ela foi parar. Essa menina ficou comigo. Ela entrou uma menina e saiu uma mulher. Acho que ela ficou comigo. Ela fez tudo que eu tinha. Ela participou de tudo que eu tinha. Tanto é que eu botei ela pra dentro. Ela ficou comigo, sei lá, de 10 anos. Ela ficou uns 7 anos comigo. 6 anos. E a última vez que eu fui ver nos stories, enfim, eu vi que ela estava bem tendente à bruxaria, assim. Ela tinha postado uma coisa e aí eu fui ver de quem que era essa coisa. Uma bruxa do Instagram, assim, sabe aquelas bruxa? Bruxa mesmo, a menina é uma bruxa. Ela faz ritual e tal. Escolhas. Muitos são chamados, pouco são verdadeiramente, nem são escolhidos, se fazem ser aquele que são escolhidos. Não é uma chamada de atenção, gente. Juro por Deus, de coração. Não era esse viés. Mas eu também não vou deixar passar. É posicionamento. É só isso. Do mesmo jeito que eu estou me posicionando, vocês se posicionem diante daquilo que vocês querem, gostam, percebam, experimentem. Eu, se pudesse, estaria aí na casa de vocês falando, olha, expansão da consciência é isso, ó. Vem cá, pega na minha mão, sai aqui um pouco, vive aqui um pouco, ó. Só aqui, 3 segundos atrás de vocês. Vem aqui, ó, vem aqui. Aí daqui você se relaciona com o mundo. Não é aqui dentro da cabeça, não é com a cara, não é com o corpo, não é com o sangue. É daqui, ó. Jesus retorna aqui, ó. Ele vai falar, aí o que ele falar você ouve, mas não com o tímpano,
com a percepção, com o fluido, com a energia. Aí que ele fala, você faz. É onde eu vivo. Mas Mari, isso é mundo perfeito? Não é. Não é. Eu queria estar vivendo um mundinho perfeito. Juro pra vocês. Eu queria estar lá postando no Instagram make-up. Hoje o Thales falou assim pra mim. A gente tava tomando café. Aí minha sogra tava aqui e falou, qual que é o sonho de vocês? Aí o Thales falou, eu sei que sonho, né? Aí eu falei, um sonho? Pensei, um sonho é ter uma marca de roupa com meu nome, Mariana May, que eu acho meu nome muito bonito. Aí minha sogra olhou assim, marca de roupa, deu risada. Falei, marca de roupa, essas roupas bem lindas. Mas você sabe desenhar? Não, mas aí eu ia pagar uma moldista e vou falar, quero assim. E ela achou muito estranho, meu senhor. O Thales nunca ouviu isso da minha boca, falou assim, você tá com alguma personalidade múltipla aí? Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí ele falou, então vamos fazer isso, porque isso é um puta do negócio. Meu sonho. Mariana, qual o meu propósito? Espiritualizar as pessoas. E talvez eu use as roupas para fazer isso um dia. Enquanto eu não faço isso, eu espiritualizo. Olha lá, Val, tem uma moldista para te indicar. Propósito de Deus, botar vocês na consciência. Espiritualizar vocês num nível nunca antes visto. Pegar vocês de lá e botar em outro lugar. Esse é meu propósito. Diante de tantas imperfeições, até meu sonho ser um pouquinho imperfeito, eu carrego tudo isso e venho exercer o propósito de Deus. É fácil, gente? Não é. Não é. Mas é o propósito. Feito com muita imperfeição. É uma luta diária, sim, uma luta diária internamente, porque eu cometo erros. Eu grito com a minha filha, eu julgo, enfim. Aí eu falo, meu Deus. Mas eu me disponibilizei, eu fui escolhida, eu tô aqui, nas minhas imperfeições. E eu tô revelando isso pra vocês. Que podia ser outras pessoas, mas que são vocês também, nas imperfeições de vocês. E a gente fazendo parte desse grande plano. E que o dia lá em cima, nós lá, fumacinha, vai encontrar. Oi, fumacinha, Deia. Nós lá, tudo fumacinha. Ô, Deia, lembra lá do nosso grande plano? Nossa, deu bom, hein? Olha aqui, ó. É isso, gente. 1h50 de reunião. Mas é necessário, perfeição tem disso. Eu vi que a Yara ergueu a mãozinha, talvez vocês tenham com vontade de falar, mas vamos talvez trocar no privado, tô aberta a trocar no privado. Vamos ficar nessa energia, tá muito alta, tá muito disruptiva, tá muito poderosa, e se a gente abre, né, a gente vai abrir uma concessão aqui que eu acho que não é o caminho. A água da perfeição tá programada. Tenham coragem, não é nada demais e é tudo demais. A gente está fazendo parte desse grande plano, a gente não sabe qual que é o script desse plano. Eu tenho
uma visão, uma antivisão dele, mas ela também não é certa, porque ela é muito do agora, em agora, agora eu tinha uma ideia para depois que a gente terminasse aqui, mas ela já não é mais, então eu também estou entregue. E peço que você se entregue. E a gente vai colher resultados, porque nós temos a eternidade para colher esse resultado. Isso para mim me acalenta. Beijos, a gente se vê, hoje é domingo, meu Deus, a gente se vê quarta então. Não, a gente se vê amanhã. Amanhã então eu prometo, a gente abre o microfone, a Yara fala, o Juan se quiser vir, enfim, a gente troca uma ideia, amanhã eu abro a voz de vocês, beleza? Anotem aí as dúvidas ou esse sentimento que talvez vocês carregaram aí, enfim, e amanhã a gente conversa. Beijo, fiquem com Deus. Aliás, já tô, né? Ó, tô até com esse laço aqui. Já estamos nele. Beijo, amo vocês. Até amanhã. Obrigada. Tchau. É isso, encerrando. Não é fácil, é simples, mas não é fácil. Mas bora seguir. Beijos.